E aí, aqueles que não puderem participar, o Mauro vai gravar. O Mauro vai gravar, e aí, então, a gente põe lá no. Na verdade, ele está mandando diretamente no grupo aí, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos começar a segunda parte do Evangelho de João. Para aqueles que estão acompanhando, que estão vendo os vídeos, vocês já sabem que o Evangelho de João, ele tem duas partes. A primeira parte terminou no capítulo 12, versículo 50, que é chamado pelo João de o livro dos sinais. Os sinais a gente pode entender aqui na nossa linguagem mais portuguesa, vamos dizer assim, na língua portuguesa, seria aquilo que nós chamamos de milagres. O João não gosta de usar a palavra milagres, ele prefere chamar de sinais. Por quê? Porque o João ele fala que esses sinais já antecipam a coisa mais importante do Evangelho, que é justamente a hora de Jesus. A hora de Jesus é a hora da glória, onde Jesus primeiro vai ser morto e depois vai ressuscitar. Um ponto importante, hoje nós vamos começar a segunda parte. Então, o livro dos sinais, nós vimos que são 7 sinais que antecipam a ressurreição de Cristo, que é aí a boda de Caná, a cura do filho de um funcionário real, a piscina, a cura do rapaz da piscina de Betsaida, Jesus que anda sobre as águas, Jesus que multiplica os pães, Jesus que cura o cego, e o sétimo, Jesus que ressuscita o Lázaro. São 7 sinais. Hoje, nós vamos fazer a introdução do livro da glória. Não é o João que chama esse livro de livro da glória, são os especialistas em Bíblia que aceitam essa questão. Na verdade, o João usa o termo da hora do Senhor. Jesus fala para Maria lá, minha hora não chegou, e a partir do capítulo 13, ele vai então falar da sua hora. Qual que é a hora de Jesus? Da morte e da ressurreição. E o evangelho do João, vocês sabem, foi o último evangelho a ser escrito. Ele é diferente dos canônicos, dos sinóticos, que são aqueles evangelhos mais parecidos. Esse evangelho de João, ele é escrito dentro de uma grande liturgia. O João está fazendo aí memória, a partir do capítulo 13, a, deixa eu só receber o Rafael. Rafael está começando agora, a introdução do livro do capítulo 13. Estamos no capítulo 13 de João, tá? Então, o João ele está escrevendo esse livro dentro de uma grande liturgia celebrativa. Na verdade, a gente acredita que o Evangelho de João é o resultado de uma liturgia, de uma celebração da ressurreição de Cristo, da despedida de Cristo e da sua ressurreição. Por isso que a parte mais importante desse Evangelho é justamente a partir do capítulo 13. Então, o livro da glória, de novo, não é o João que usa esse termo glória. São os especialistas que analisam, então, essa segunda parte, sendo aí chamado de o livro da glória. Se a gente fosse fazer uma, vamos dizer assim, facilitar a compreensão do Evangelho de João, podemos dizer que a primeira parte, o livro dos sinais, que vai até o capítulo 12, versículo 50, o João está dizendo da vinda de Jesus. Então, ele apresenta Jesus vindo até a comunidade, Jesus que faz parte da comunidade. A partir do capítulo 13 em diante, é a ida de Jesus, a ida para a sua glória, para a ressurreição. Então, a primeira parte, Jesus que chega. A segunda parte, Jesus que vai para a sua glória. Só para facilitar um pouco para vocês entenderem. Então, a primeira parte, o livro dos sinais, Jesus que chega. Então, João apresenta ele no meio da comunidade. A partir do capítulo 13, o João, então, vai falar sobre a ida de Jesus para a sua glória, mas ele que continua na comunidade como agora como ressuscitado, não como presença física, mas como presença daquele que é ressuscitado na presença da comunidade. Então, essa segunda parte, ela vai do capítulo 13, versículo 1, né? Começa no capítulo 13, versículo 1, e vai até o capítulo 20, versículo 31. Depois disso, vai ter um epílogo, que é o capítulo 21, que na verdade foi acrescentado posteriormente, não é nem de João, vai ser acrescentado posteriormente, tá? Pelo editor final do Evangelho. Porque esses evangelhos, eles são escritos nas comunidades, e depois as comunidades elas vão acrescentando elementos. Por exemplo,
Nós sabemos que o capítulo 8 do próprio Evangelho do João não é de João, foi a comunidade que acrescentou. A comunidade pode ter tido acesso a algum texto novo? Pode. Tá? Ela pode ter tido acesso a isso que o original, vamos dizer assim, nós temos a cópia, né, a cópia mais antiga do João, esse capítulo 8 não aparecia. Então as comunidades elas vão fazendo esses acréscimos até a edição final. Edição final é o que você vê na sua Bíblia. Isso é a edição final. Então algumas coisas, né, como o capítulo 21, foi feito pelo editor final ao acrescentar. A gente chama de epílogo, tá? Mas o livro da glória mesmo, né? Essa segunda parte vai do capítulo 13, versículo 1, até o João capítulo 20, versículo 31, tá bom? Essa é a parte importante. Essa parte é justamente do enaltecimento de Jesus. Jesus que é elevado, Jesus que é exaltado. É o momento da glória de Jesus. O próprio evangelista João já antecipou isso no capítulo 8 e no capítulo 12, quando Jesus fala do momento em que ele seria exaltado, em que ele seria elevado. Então, esse momento, essa segunda parte, é esse momento da glória, é o momento da exaltação de Jesus Cristo e da elevação, tá? Para que vocês vão entendendo um pouco o que significa glória. Então, nós temos palavras sinônimas nessa segunda parte: exaltamento, elevação, glória, ou também a hora de Jesus. O João usa bastante esse termo, a hora de Jesus. E quando os soldados chegam, o João escreve assim, colocando na boca de Jesus: a minha hora chegou. Então, essa palavra, minha hora, que foi lá no primeiro sinal, quando ele fala para Maria, minha hora não chegou, ele estava justamente falando da morte e da ressurreição. São pontos importantes, tá bom? O que seria essa glória? Hoje, toda essa questão da introdução, tá? O que seria essa glória? A glória, né, é justamente o momento em que Jesus glorifica o Pai através, então, da sua ressurreição, né, da sua morte e ressurreição. Então, é a glória do Pai em Jesus. A primeira parte do Evangelho, que é o livro dos Sinais, Jesus é o enviado do Pai. Jesus é o enviado do Pai, primeira parte. Na segunda parte, o Pai é glorificado em Jesus. O Pai será glorificado em Jesus, segundo a comunidade joanina, através da sua morte e da sua ressurreição. Ou seja, Jesus foi fiel até o fim. Jesus é aquele que foi fiel até o fim, com a sua morte e ressurreição. Então, a glorificação do Pai no Filho. Então, como eu falei para vocês, o livro do Sinai descreve a vinda de Jesus, tá? Ele é o enviado de Deus ao mundo. E a segunda parte vai ser sobre a volta de Jesus ao Pai. Então, a primeira parte, o Pai envia Jesus, na primeira parte, ao mundo. Segunda parte, Jesus volta ao Pai. Isso é a glória de Jesus, tá bom? Que o Evangelho vai desenvolver. Principalmente no capítulo 17. Nós vamos ver isso quando for estudar o capítulo 17, essa glória de Jesus, que é bem desenvolvida por João no capítulo 17. De novo, a gente vai sempre repetir, porque fácil para vocês, quando a gente vai repetindo, vocês memorizarem. Essa segunda parte, chamada o Livro da Glória, vai do capítulo 13 ao capítulo 20, tá? Capítulo 13 ao capítulo 20, essa segunda parte que estamos começando agora. Um ponto importante é que, quando João fala da hora de Jesus, ele já havia antecipado isso lá atrás, no capítulo 2, capítulo 4, capítulo 7, no capítulo 8, e também no capítulo 12, assim por diante. Estamos aí fazendo a introdução do livro da Glória, capítulo 13, tá? Do Evangelho. Capítulo 13 do Evangelho. Esse capítulo 13 ao 20, que são 7 capítulos, né? O capítulo da Glória são 7 capítulos. Ele vai ser dividido em 2 grandes sessões, tá? Em 2 grandes sessões. Então, existe uma divisão dentro dessa segunda parte, uma divisão. A primeira parte vai ser a presença de Jesus. Então, é muito fácil entender essa segunda parte, porque a narrativa ela vai se centrar em 2 momentos. O primeiro momento é Jesus com seus discípulos no cenáculo, lá onde ele fez a última ceia.
tá? Jesus com seus discípulos do cenáculo. Essa vai ser a primeira parte. Essa primeira parte, ela vai ser seguida de alguns momentos também fora do cenáculo. Mais ainda, nessa primeira parte, Jesus no cenáculo, nós vamos ver também aí o relato da despedida de Jesus. Jesus vai fazer uma grande despedida com os apóstolos. Essa despedida começa com a última ceia, e vai terminar com a oração de Jesus ao Pai pelos apóstolos e pelo mundo, tá? É a grande oração de Jesus que ele faz pela humanidade. Então, essa primeira parte da segunda parte, né, que é o livro da glória, é Jesus que se despede dos apóstolos, começando com a última ceia, e vai terminar com a oração de Jesus, que Jesus faz ao Pai por todos nós, pelos apóstolos e por todos nós. A segunda parte desse segundo momento, né, vai ser então o relato da paixão e da ressurreição de Jesus. Ele começa no capítulo 18 e vai até o 20. Então, do capítulo 13 ao 17, a despedida. 13 a 17, a despedida. 18 e 19 e 20, nós vamos ter então aí o relato da morte e da ressurreição. Vamos ter uma pequena conclusão, e o capítulo 21, que é o capítulo extra, vamos discutir ele depois, vai ser do editor final. O que é esse capítulo 21, para vocês lembrarem? É quando Jesus vai para a Galileia, e lá ele pede para comer um peixe, os apóstolos reconhecem ele, e ele vai perguntar para Pedro 3 vezes se Pedro ama. Vamos depois trabalhar sobre isso, tá bom? Então, segunda parte, fazer memória do que eu falei até agora para ir fixando na cabeça. Nós estamos iniciando a segunda parte do Evangelho do João. A segunda parte do Evangelho do João vai do capítulo 13 ao capítulo 20. É o livro da glória. Um livro em que Jesus é elevado, que Jesus é exaltado, que é o momento da morte e da ressurreição de Jesus. O momento da morte e o momento da ressurreição. A primeira parte, ela só é entendida por causa dessa segunda parte. Qual é a primeira parte? O livro dos sinais. Tá? Então, ela só é entendida a partir dessa segunda parte, que é a parte mais importante, morte e ressurreição de Jesus. Isso aqui para a gente ir entendendo esse processo. Outro ponto importante que eu falei até agora para vocês, aqui só para ir fixando. Primeira parte, o Pai envia Jesus ao mundo. Primeira parte, lá no livro dos sinais. O Pai envia Jesus ao mundo. Essa segunda parte, que é a parte da glória, Jesus volta para o Pai, tá? Jesus volta para o Pai. Nessa segunda parte, como eu falei já para vocês, o Pai é glorificado através da morte e da ressurreição de Jesus. Bom, até aí eu falei isso aqui. Agora eu comecei a falar para vocês que essa segunda parte pode ser dividida em duas outras pequenas partes. Qual é a primeira parte? É Jesus se despedindo dos apóstolos. Como é que ele faz isso? De duas maneiras. Primeiro, ele despede através aí de uma refeição, chamada a última ceia, a refeição. Essa refeição vai ser seguida aí com lava-pés, com o anúncio da traição do Judas, você já conhece essa história. E depois Jesus, ele faz uma grande oração pelos discípulos e pela humanidade. Isso está aí, principalmente no capítulo 17. É a oração de Jesus por todos nós, tá? Uma bela oração que Jesus faz. A segunda parte, tá? Essa primeira parte vai até o capítulo 17, do 13 ao 17. A segunda parte vai ser, então, o relato da morte e da ressurreição de Jesus. O relato da morte e da ressurreição de Jesus. Então, essa aqui é um pouco a estrutura. Pessoal, antes de falar um pouco mais sobre essa segunda parte, é importante observar que o Evangelho de João, ele é diferente dos evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Inclusive na narrativa sobre a paixão de Cristo. Então, nós vamos aqui agora tentar mostrar para vocês. Fabrício, nós estamos no capítulo 13, introdução do capítulo 13. Eu vou mostrar aqui para vocês a diferença que tem entre João e os sinóticos em relação a esses relatos.
tá? Para vocês entenderem uma coisa importante. Até aqui, eu tenho frisado bastante para vocês que o João, embora seja judeu, o nome João denuncia isso, ele era judeu, é um cristão, é um judeu convertido ao cristianismo. Eu já falei para vocês que não é o apóstolo de Cristo, é possivelmente um judeu convertido ao cristianismo, o evangelista João. O evangelista João, ele faz uma crítica muito forte ao judaísmo, desde lá o primeiro sinal, quando ele fala que o judaísmo está vazio, né? As talhas estão vazias. E o tempo todo no evangelho, vocês vão observando, quando vocês vão lendo devagarzinho, nos relatos vai ficar bem claro, o João chama as festas judaicas da festa dos judeus, nunca da festa de Jesus. Para deixar bem claro, para deixar bem claro que existe uma. Paulo, estamos no capítulo 13 do Evangelho de João. Para deixar bem claro que Jesus não está mais compactuando com esse judaísmo. Então, existe uma forte crítica do João ao judaísmo, do evangelista João ao judaísmo. Isso tem que estar muito claro para nós, tá? O Evangelho de João, quando ele é escrito, já falei isso várias vezes aqui, os cristãos estão sendo perseguidos pelos judeus. Então, João está fazendo uma crítica também a esse judaísmo nesse momento. E quando a gente vai entendendo o relato de Jesus, da morte e ressurreição, isso vai ficar muito claro. Então, eu vou tentar aqui explicar para vocês algumas diferenças entre os livros evangélicos sinóticos, os três primeiros, com João, em relação a essa segunda parte, que é a narrativa da ceia, da prisão de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Então, essa narrativa dos últimos dias de Jesus em Jerusalém, ela tem diferenças quando nós comparamos os sinóticos com o Evangelho de João. Não que o Evangelho de João não tenha pegado alguns elementos dos sinóticos, mas ele diverge completamente na sua essência. O Evangelho de João, ele vai acompanhar muito mais o evangelista Lucas do que o Marcos. Nós sabemos que o Marcos é o primeiro escritor, tá? Então, o Evangelho de João, ele acompanha mais de perto o Lucas do que o Marcos. Isso é uma primeira coisa importante. Mas eu quero falar de uma outra coisa para vocês entenderem aqui, porque a próxima aula nossa, nós vamos falar da última ceia. Então, presta muita atenção no que eu vou explicar aqui agora, para ficar bem clarinho na cabeça de vocês. Quando nós lemos os sinóticos e lemos o Evangelho de João, os acontecimentos da Quinta-feira Santa, da Sexta-feira, do Sábado e do Domingo de Ressurreição, tem uma diferença de um dia. O João, ele vai apresentar todos esses elementos um dia de diferença em relação aos sinóticos. Eu vou explicar isso aqui devagarzinho para vocês entendendo isso dentro da lógica do João e por que ele diverge aí dos sinóticos, tá bom? A primeira coisa que vocês têm que entender é que a Páscoa judaica, e o João coloca a morte de Jesus dentro desse contexto da Páscoa judaica, então eu vou explicando bem devagar para ficar bem claro para vocês. A Páscoa judaica, chamada de Pesach, né? O Pesach judaico, a Páscoa judaica, celebrava aí a saída do povo judeu do Egito. Então, a libertação desse povo judeu do Egito. Onde nós lemos isso? Principalmente no livro do Êxodo e no livro de Deuteronômios. Mas o livro do Êxodo é o grande livro que narra essa libertação do povo judeu do Egito. Então, era a festa mais importante para os judeus, uma das mais importantes. Né, que essa libertação, o Pesach, né, a libertação, a passagem do anjo da morte que puniu os filhos do Egito. Segundo os relatos bíblicos judaicos, que nós seguimos ainda hoje, o primeiro dia da festa era chamada Festa dos Ázimos. A Festa dos Ázimos. O que significava essa festa? Você não podia comer nada que tivesse fermento nos alimentos, para recordar que o povo judeu saiu do Egito às pressas. Então, esse primeiro dia de festa é chamado pelo judeu de 14 Nisan. 14 Nisan. Nisan era o dia do calendário judaico, tá? O nome Nisan vem da Babilônia, quando os judeus ficaram lá. Então, o primeiro dia da festa, a festa dos ázimos,
em que você tem que tirar todos os fermentos da casa. Até hoje eles fazem isso, tá? As crianças fazem isso como brincadeira. Elas têm que achar todos os fermentos que existem na casa e jogar fora. Até hoje é uma tradição judaica. É o dia dos ázimos, dia de 14 Nisan. Se comia Páscoa nesse dia? Não. A Páscoa se come no outro dia, no dia 15 Nisan. Tá? No dia 15 Nisan que se vai comer a Páscoa. É o dia da Páscoa mesmo. Vamos dizer, o dia da Páscoa é o dia 15, não o dia 14. Vamos aqui, então, entender agora a diferença do João em relação aos outros evangelhos. Quando nós lemos o Evangelho de João, a unção de Betânia, quando a Maria, melhor dizendo, joga o óleo na cabeça de Jesus, o evangelista João fala que ela fez isso 6 dias antes da Páscoa. Então, possivelmente, o episódio em que a Maria jogou o óleo na cabeça de Jesus, Maria, irmã da Marta, irmã do Lázaro, aconteceu no domingo, 6 dias antes da Páscoa, né, onde os judeus, então, comiam, aí fazia a ceia pascal, que é no dia 15 Nisan. Então, o próprio evangelista João, e aqui é interessante que o João, ele tem mais senso histórico do que os outros evangelistas. Por quê? Porque ele escreve posteriormente. Possivelmente ele está até querendo corrigir esse erro dos sinóticos de um dia. Tá? Mas vamos devagarzinho para vocês entenderem. Então, o evangelista João, fala que a Maria jogou o óleo, aquele óleo perfumado, aquele óleo caro, na cabeça de Jesus 6 dias antes da Páscoa. O próprio João, evangelista, fala que os soldados quebraram a perna e foram para quebrar as pernas de Jesus, porque a Páscoa ia acontecer naquele dia. Então, a Páscoa, ela aconteceu, segundo o João, a Páscoa aconteceu na sexta-feira, que é chamada aí de 15 Nisan. 15 Nisan, dia 15 do mês de Nisan. O pão ázimo aconteceria, então, no dia 14 de Nisan. Tá bom? Vamos aqui ponto a ponto. Se eu pego o evangelista João, portanto, a quinta-feira santa é o dia dos pães ázimos e não o dia da Páscoa. Na verdade, a Páscoa tem 2 dias. Um dia é o do pão ázimo e outro dia é o da celebração em si mesmo. Então, para o João, aquela ceia que Jesus fez para o João, a ceia que o Jesus fez com os apóstolos, não é ceia pascal. É isso que eu queria chegar para mostrar para vocês. Então, a ceia que Jesus fez com os apóstolos não foi uma ceia pascal, foi uma ceia de despedida. A ceia de Quinta-feira Santa, que Jesus fez com os apóstolos, não foi a ceia pascal, foi uma ceia de despedida. Agora, se eu pego os evangelhos sinóticos, a ceia que Jesus fez com os apóstolos na quinta-feira foi uma ceia pascal. Vou repetir de novo. Se eu pegar os evangelhos sinóticos, quais são eles? Mateus, Marcos e Lucas, Jesus Cristo fez na quinta-feira santa a ceia pascal. Portanto, a quinta-feira para os sinóticos é o dia 15. Para o João é o dia 14. Essa é a diferença dos dias, tá? Para o João é dia 14, para os sinóticos, dia 15. Aqui um dado interessante, muito possivelmente o João está corrigindo os sinóticos, porque ele escreve bem depois dos sinóticos, mas é possível também que o João está fazendo uma crítica ao judaísmo, para dizer que Jesus não comeu a ceia dos judeus. Essa crítica que ele faz. É possível também essa hipótese, tá bom? Mas também
os historiadores biblistas acreditam que o João tenha mais precisão nas datas do que os sinóticos que escreveram um pouco antes, que as comunidades não estavam ainda bem informadas. Então, vamos lá. Para o João, Jesus não comeu a ceia pascal com os apóstolos. Ele fez uma ceia de despedida. Uma ceia de despedida com os apóstolos. Não foi uma ceia pascal. Jesus não celebrou a Páscoa naquele ano da sua morte com os discípulos. O João, aqui, passa também uma mensagem teológica importante. Qual é a mensagem teológica importante que o João passa? Isso vocês têm que gravar, porque nós vamos trabalhar muito isso. Para João, Jesus é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que deveria ser imolado pelos nossos pecados. Quando Jesus morrer na sexta-feira, dia, tá, que a gente chama de 15 Nisan, Jesus vai morrer, segundo o João, na sexta hora. A sexta hora era às 15 horas do nosso horário. Era justamente nesse horário que os cordeiros... Suzana, estamos no capítulo 13, fazendo a introdução. Justamente às 13 horas, às 15 horas, meu dizendo, é a hora que os cordeiros eram imolados. Os cordeiros que iriam ser comidos à noite, na festa, eram imolados exatamente nessa hora. Eram mortos nessa hora. Então, João está dizendo que Jesus morreu às 15 horas do nosso horário, hora sexta do calendário judaico. Jesus morreu exatamente na hora que os cordeiros estavam sendo mortos também. Estão percebendo que existe uma teologia bonita de Jesus, de João? Colocar Jesus morrendo às 15 horas, mais do que um horário físico, vamos dizer assim, de tempo, é um horário teológico. O João está fazendo uma teologia, tá? Ele está dizendo que Jesus morreu na sexta-feira. E interessante, eu posso até dizer que ainda é 14 Nisan, porque o 14, você sabe que os judeus contam horário a partir do pôr do sol, né? Então ainda é 14 Nisan, porque eles vão comer a Páscoa à noite, na sexta-feira, que é o 15 Nisan. Mas, de qualquer forma, Jesus, para o João, ele morre às 3 da tarde da sexta-feira, porque foi nesse dia, ou desculpa, é nesse dia, na sexta hora, que os cordeiros eram sacrificados. Se sacrificavam os cordeiros nessa hora, limpavam os cordeiros para que na noite as famílias comessem esse cordeiro. Comessem esse cordeiro. Então, João está chamando Jesus de o Cordeiro Pascal. Então, vamos lá para quem está nos acompanhando. Qual é a primeira diferença de João com os sinóticos? Para os evangelhos sinóticos, os três, Jesus comeu a ceia pascal com os apóstolos na quinta-feira santa. Na quinta-feira santa. Para o João não foi a última ceia. Não foi a ceia pascal. Foi uma ceia de despedida. Porque para o evangelista João, a ceia pascal aconteceria à noite do dia 15. Para os sinóticos, o dia 15 foi na quinta-feira. Para os sinóticos, o dia 15 foi na quinta-feira. Para o João, o dia 15 foi na sexta-feira. Essa é a diferença. O João ele coloca o dia 15 um dia depois dos sinóticos. Tá? Então, para o João, a ceia que Jesus fez com os apóstolos não foi ceia pascal. Foi ceia de despedida em relação aos discípulos. Uma ceia de amigos. Então, Jesus não comeu a ceia pascal com os discípulos, porque Jesus, no dia da ceia pascal, que seria na sexta-feira à noite, Jesus já está morto. Tá? Jesus já está morto, porque ele morre na cruz, segundo João, às 15 horas, recordando que Jesus é o Cordeiro de Deus. Tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Quais outras diferenças? Tá? Outras diferenças. Uma outra diferença entre João e os sinóticos é que os sinóticos eles vão dizer da instituição da Eucaristia. Tá? O João não fala de instituição da Eucaristia. Os sinóticos falam que Jesus instituiu a Eucaristia na quinta-feira santa. O João não trata da Eucaristia, porque não é a preocupação do João.
A preocupação de João é apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus. Essa é a primeira preocupação. Segundo, a preocupação de João é apresentar a temática do amor. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Essa é a grande temática da quinta-feira para o João. Ao comer uma refeição com os amigos, Jesus vai apresentar a esses amigos dois gestos importantíssimos. Na verdade, um gesto transformado em um sinal importantíssimo. Qual é o gesto? O serviço. O serviço. Nós amamos uns aos outros através do serviço. Então, o João não está preocupado com a Eucaristia. O João está preocupado em dizer que a grande herança que Jesus nos deixou é o amor que acontece através do serviço. Esse serviço aqui é simbolizado através do lava-pés, tá? Do lava-pés. Então, enquanto os outros evangelistas estão centrados na instituição da Eucaristia, o João está centrado no amor através do serviço. Tá bom? É só para que vocês entendam essa grande diferença entre os sinóticos e o João. João centra-se na temática do amor que se dá através do serviço. Os sinóticos vão falar sobre a questão da Eucaristia. Por isso que é importante aqui essa grande diferença entre João e os outros sinóticos, tá? Uma outra diferença. O João, o evangelho dele possui o lava-pés, que é o serviço. Os sinóticos não falam do lava-pés. Só João. Só o João vai... Por isso que eu estou dizendo, a teologia que está no evangelho do João é diferente das outras teologias. O João, ele apresenta esse lava-pés. Os sinóticos não apresentam esses lava-pés. O João vai apresentar os grandes discursos de Jesus. Jesus faz grandes discursos de despedida. Os evangelhos sinóticos não falam dessa despedida, desse discurso de despedida. Por quê? Aqui um ponto importante. Lembra que eu falei no início da aula de hoje que o evangelho de João é fruto de uma liturgia? O que é liturgia? Uma celebração. O evangelho de João nasceu em torno de uma celebração da ressurreição de Cristo, da despedida. E como é que uma celebração ela funciona? Existe um fato e existe a homilia, um discurso. Qual é o fato? A ceia. A ceia é o fato. E aí vem os discursos. Os discursos seriam como se os irmãos estivessem fazendo memória, né, se despedindo. Então, o Evangelho de João, ele surgiu, e tudo, se você pegar o livro dos sinais, também é isso. Vem o fato e vem o discurso de Jesus. Vem o fato e vem o discurso de Jesus. Então, a comunidade está fazendo uma grande celebração em torno da ressurreição de Cristo. Eu estou dizendo para vocês que o Evangelho de João, ele surgiu da memória que a comunidade tinha da ressurreição de Cristo. Dessa memória que eles fizeram celebração, essa memória da comunidade que eles fizeram celebração, apresentava seus fatos e algum dirigente da comunidade os discursos. Isso foi coletado por alguém e criou-se o Evangelho de João. Esse alguém que nós chamamos aqui de João, que é o editor final, que pega os fatos e esses discursos, tá? E vai criando o Evangelho de João. Então, o João possui o lava-pés, os outros não. O João tem um discurso, os outros não. O João tem a oração de Jesus e os outros não, tá bom? Então, só para fazer aqui uma pequena síntese, o Evangelho de João, uma pequena síntese de tudo que eu falei aqui nessa segunda parte da cronologia. Primeiro, o Evangelho de João, ele apresenta os fatos um dia depois dos Evangelhos sinóticos. Como assim? Para os Evangelhos sinóticos, a quinta-feira santa é o dia 15 de Nisan. Para o Evangelho de João, dia 15 é a sexta-feira, tá? A Páscoa para os sinóticos aconteceu na quinta-feira à noite. Portanto, para os evangelhos sinóticos, Jesus comeu uma ceia pascal, a Páscoa, a libertação dos judeus. Para João, não. Para João, Jesus fez apenas uma refeição de despedida. Para os evangelhos sinóticos,
Jesus institui a Eucaristia. Para João, Jesus institui o serviço como expressão do amor. Nós só vamos seguir Jesus através do serviço. Se a gente servir uns aos outros, nós vamos estar expressando o amor que o Pai tem pelo Filho e nós pelo Filho no Pai. É isso que o evangelista João está fazendo. Existe uma diferença entre esses termos aqui. Então, o tema principal do Evangelho de João é o tema do serviço. É o tema do serviço, o tema do amor. O tema do serviço, amor. Isso é muito interessante. Jesus que amarra uma toalha, na cintura e mostra que toda a sua vida nesse mundo só teve sentido através do serviço. Que nós também devemos imitar esse serviço. Então, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como é que eu vos amei? Servindo vocês. Eu vos amei concretamente, não com palavras, servindo vocês. Façam o mesmo. Esse é o Evangelho de João. Eu acho muito bonito, tem um autor que eu gosto bastante, agora fugiu o nome desse autor, só porque eu gosto dele muito. Ele escreveu o Quinto Evangelho, e ele fala que o evangelista João não diz que Jesus tirou a toalha da cintura, quer dizer, é como se Jesus estivesse levando, amarrado em si, a toalha para a cruz. Quer dizer, o João apresenta a cruz como sendo o trono de Cristo. Então, o que é o trono do rei? O serviço. Olha que coisa bonita. Então, ou seja, os reis postam, né, coroa de ouro na cabeça. Jesus traz em seu trono a toalha do serviço. E na cabeça a coroa de espinho do cordeiro que se mola pelo outro, né? O cordeiro da vida. Porque o cordeiro ele é mais do que uma refeição. Isso que é interessante para o judeu. O cordeiro é uma refeição, sim, mas o cordeiro é o símbolo do quê? De uma libertação, da saída do Egito, de vida. O cordeiro trazia não só o alimentar a barriga. O cordeiro, para o judeu, ele é o símbolo da vida, da família, da união, do serviço. Esse é Jesus para nós. Então, Jesus, ele é o quê? Ele é o símbolo, ele é o sinal da vida, do serviço, do amor, concretamente, porque ele fez isso de forma concreta. É assim que o João vai apresentando Jesus. Um Jesus que amarra a toalha na quinta-feira e que não tira essa toalha, a toalha do serviço, né? Aquela que está amarrada ainda na cintura. Então, a cruz como trono de Cristo. Então, o que é o reinado de Cristo? É o reinado do serviço, é o reinado do amor. Então, quando ele fala para Pilatos, meu reino não é desse mundo, porque o meu reino não é de dominação, meu reino não é de tirania, meu reino não é de opressão, meu reino é do serviço, meu reino é do amor. E o que é ser cristão, então, para o João, para nós? Fazer o mesmo que Jesus, servir. Só assim nós vamos nos amar uns aos outros. É interessante que o mesmo que escreve o Evangelho, escreve as cartas, né? As cartas joaninas é do mesmo autor. Comparado, você vai ver que são as mesmas cartas. E tem uma frase que eu gosto bastante que remete muito ao Evangelho. Todo aquele que diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão que vê, é mentiroso. Porque eu só posso amar a Deus no irmão, no serviço ao irmão. Eu só posso amar Jesus no serviço ao irmão. Não tem como eu amar Jesus intelectualmente. Esse amor é falso. Eu só amo Jesus no irmão. Hoje eu li uma frase que é atribuída ao Ambrósio, mas eu vou confirmar se é do Ambrósio mesmo. Mas é muito interessante essa frase. Se Jesus nascer 1000 vezes em Belém, mas se não nascer no meu coração, o nascimento de Jesus foi em vão. Porque o que conta justamente é o nascer no meu coração. A manjedoura de Belém não importa. Então ele pode nascer 1000 vezes em Belém. Se não nasceu no meu coração, Jesus nasceu em vão. Então é a mesma coisa. Eu posso dizer 1000 vezes que eu amo Jesus, mas se eu não amar ele no irmão, isso é em vão. Não tem sentido nenhum. É isso que o Evangelho vai dizer para nós. Então o legado de Jesus, indo concluindo aqui já essa parte, é o legado do amor fraterno, vivido em conformidade com os dons da vida. E o que o João vai nos mostrar é que eu só vou ser fiel a Cristo
no serviço ao próximo, no serviço ao irmão. Nós somos um em Cristo e um no Pai, no amor. No capítulo 10 de João, um pouco antes de entrarmos na segunda parte, Jesus fala assim para os discípulos: nisso reconhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, eu não sou reconhecido como discípulo de Jesus porque eu sou católico, ou porque eu sou evangélico, ou porque eu sou espírita, ou porque eu trago uma cruz no peito. Nada disso. Eu só sou reconhecido como discípulo de Cristo através do amor, através do serviço. Se eu não amar e se eu não servir, eu não sou discípulo de Cristo. Por mais que eu reze o terço todos os dias, por mais que eu vá à missa todos os dias, ou ao culto todos os dias, ou que eu faça promessa, ou que eu faça peregrinação à Terra Santa, eu só sou discípulo de Jesus no amor. É isso que o João está dizendo. Não existe outro fundamento. E como é que o amor se dá? O amor se dá concretamente servindo ao próximo. Não há outra maneira de amar a não ser no serviço. Por isso que a parte central é essa. E Jesus amou até o fim cada um de nós. Eu paro por aqui, isso aqui é a introdução. Na próxima aula nós vamos ver, então, essa ceia. Então, vocês hoje têm que ter já essa capacidade de dizer o seguinte, ó, quando eu estou lendo João, ali não é uma ceia pascal, é uma ceia de despedida. Tá? Não é uma ceia pascal, porque a Páscoa para João aconteceria na sexta-feira, à noite, tá? E Jesus morre às 3 da tarde. Então, Jesus não comeu a ceia pascal com os discípulos. Ele comeu uma ceia de despedida. Mas já se eu leio os sinóticos, se eu leio o sinótico, aí sim, eu tenho uma ceia pascal. Só para que vocês saibam essa diferença. Tá bom? Podem abrir os microfones, eu fechei de alguns aqui. Pode abrir, quem tiver dúvida, fazer pergunta, pode fazer. Agora também dá para a gente entender por que o João trabalha tanto com as horas, né? Ele trabalha muito com a palavra hora, dias da semana, porque o dia mais importante é justamente a hora de Jesus na cruz e na ressurreição, tá? Só queria explicar uma coisa. Hoje até eu vi um vídeo, um pastor fez uma explicação equivocada para as pessoas. Por que Jesus ressuscitou o terceiro dia se ele morre na sexta-feira? Sexta passado um dia, sábado para domingo 2 dias. É porque os judeus não contam o dia igual a gente. Os judeus contam o dia do pôr do sol ao pôr do sol. Jesus morre na sexta-feira, primeiro dia, sexta-feira à tarde. Sexta-feira, depois do pôr do sol, já é sábado, segundo dia. Sábado, depois do pôr do sol, é o terceiro dia, que é o domingo, tá? Então, na sexta, você tem que contar 2 dias. A hora que Jesus morre é a sexta-feira, e à tarde, depois do pôr do sol, já é o segundo dia, que é o sábado. E o sábado à noite já é o terceiro dia, que é o domingo. Porque a contagem é pôr do sol a pôr do sol. Só para ajudar aí nessa reflexão. Alguma dúvida, podem perguntar. Beleza, então. Parece que não tem dúvidas. Pessoal, o Mauro vai estar gravando essa aula, vai colocar lá no grupo, tá? E a partir da próxima aula, nós vamos fazer essa grande reflexão para mim, um dos textos mais belos que tem, que é o da ceia de despedida de Jesus em relação aos apóstolos, tá? Onde ele vai ter alguns momentos que é a ceia da despedida, ele vai anunciar a traição do Judas e, ao mesmo tempo, ele vai, então, instituir o mandamento novo através do serviço, né, do serviço. Então, esse vai ser essa parte. Essa parte começa no capítulo 13 e vai até o 17. Falei para vocês que ela divide em 2 partes. Essa parte, então, da ceia vai do capítulo 13 até o 17. O 18, o 19 e o 20 é o relato da morte e ressurreição de Jesus. Tá bom? Então, fiquem com Deus, boa noite, até a próxima aula. Um abraço. Tchau.